Bom dia, mais um vídeo para o canal, Projetinho 5am, aquele projetinho que a gente ama, 5 horas da manhã, meus amigos, gravação, energia total. Se você ainda não assistiu a nossa saga aí dos 30 dias do Projeto AM, vou deixar o card aqui do primeiro vídeo para você saber do que se trata. Mas o vídeo de hoje em específico é falando sobre software, você que acaba de chegar na fotografia. Acaba de brotar, caiu de paraquedas, não tem a menor ideia do que está acontecendo e acha que vai ficar rico com a fotografia da noite pro dia. Esse vídeo é para você. E que tem aquela dúvida, que é normal, eu já tive essa dúvida também, que é, qual software devo utilizar? Qual software de edição vai resolver a minha vida? Meus amigos, minhas amigas, fiquem tranquilos que nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas e as dúvidas essenciais que você deve saber para iniciar no mundo da fotografia já com o pé direito, beleza? Então vamos lá. Basicamente, eu sei que hoje no mercado existem diversos softwares de edição, muitos mesmo, para celular, para computador, enfim. E não adianta, não tem esquema. Quando você acaba avançando um tiquinho só na fotografia, um passinho, você acaba caindo no Photoshop, no Lightroom, num geral na Adobe. Né? O que é a Adobe? A Adobe é uma empresa de software de edições para quem trabalha, acredito eu que, acho que 100% com a parte de audiovisual. É que a Adobe tem tantos softwares que sinceramente eu nem conheço todos. Eu utilizo os essenciais para a parte de fotografia e vídeo, e eu acho que a parte de vídeo eu nem uso tantos assim. Eu uso, enfim, a gente vai falar disso mais para frente, eu vou mostrar quais são os softwares que eu uso. Mas, cara, é isso. Não adianta procurar outro software se você quer viver da fotografia, se você quer fazer um trabalho profissional de verdade, se você quer evoluir com a fotografia. Primeiro você toma um chá e depois você vai para Adobe, beleza? Acessando o site da Adobe, lá vai ter todas as informações de pacote, de preços. Ah, Magno, mas você está falando da Adobe porque a gente não ganha R$1. Acho que a Adobe nem sabe que a gente está fazendo esse vídeo. A ideia é realmente ajudar você que não tem a menor ideia e tem essa dúvida do que utilizar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui agora, vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar um pouquinho da Adobe. Beleza? Peraí. Agora, o grande lance é o seguinte. Eu já caí na besteira. Agora o grande lance é o seguinte, quando a gente inicia na fotografia, a gente acha que é super normal comprar aquele CDzinho naqueles camelozinhos, naquelas barraquinhas de rua e instalar no nosso computador. Eu sei que isso é normal porque eu já passei por isso, eu já fui assim. Antigamente, quando eu tinha que baixar um Photoshop alguma coisa, cara, qual a chance de eu entrar num site e comprar, de fato, uma licença para estar utilizando o software? Chance zero. Besteira. Para quê? E com o passar do tempo, você percebe que não adianta você pensar dessa forma, em pirataria. Hoje, o mundo evoluiu muito, cara. Então, acredite, tá? Vai pelo lado certo. E o lance que quando a gente está começando, a gente nem pensa que a gente está indo pelo lado errado, a gente acha que está indo pelo lado mais fácil e simplesmente vai lá, compra o CD e instala, como eu já fiz muitas vezes, eu era assim. E a vida foi ensinando, cara, que a gente precisa evoluir, né? E mais uma vez, eu não fazia isso de uma forma, pensando que era uma forma errada, era a forma mais fácil que eu tinha. Eu não queria entrar lá, eu não tinha ainda aquele compromisso com a fotografia, eu só queria o software ali para usar de vez em quando. Mas você que quer ser um profissional da fotografia, é bom que já pense dessa forma antes, já comece a se policiar, saiba que você precisa pagar o software, precisa pagar o serviço, tá? É bem normal que hoje você tenha alguns pacotes bem em contas, os pacotes que a gente já teve, a gente já trabalhou com um desses pacotes, que é aquele pacote básico para estudante. Dá uma pesquisadinha aí no site, eu vou mostrar aqui na minha tela. E vale super a pena, tá? Vale super a pena por quê? Porque quando a gente quer se tornar um profissional da área, a gente vai lidar com diversos tipos de clientes, tá? Então, você
não trabalhando com software original, com uma licença, você pode ter problemas com o software, problemas às vezes até com o arquivo do cliente, porque existe um processo hoje na fotografia que se você não seguir, cara, você pode ter problema, pode ter prejuízo e no final das contas você vai ver que a fotografia, vai achar que a fotografia não compensa porque dá muita dor de cabeça e não é, o fato é que você começou errado, tá? Então não pense em piratear, pense em comprar o produto original. Isso te traz suporte, te traz tranquilidade, enfim. Dessa forma o software às vezes até dá já umas bugadas, por mais que seja original, é super normal o software travar, tá? Quem trabalha aí já há mais tempo com isso sabe, então vira e mexe acontece, e se você não fizer algumas configurações ali para que salve o arquivo automaticamente e tal, vou até dar essa dica aí em vídeos futuros, você pode ter problemas. Então eu super aconselho você adquirir o pacote da Adobe, porque essa é a melhor opção, principalmente para você que quer viver da fotografia, beleza? Agora aqui, ó, compartilhar minha tela, os meus softwares ficam aqui, ó. Então eu tenho o Photoshop, esses dois os dois softwares que eu mais utilizo, ó, o Lightroom e o Photoshop. Para a parte de vídeo eu utilizo o Premiere, eu também tenho aqui, ó, o Adobe Audition e o Media Encoder. Então, ó, do pacote Adobe eu utilizo essas 6 opções e o Adobe Illustrator bem pouco, já utilizei muito mais. Se você é o cara que gosta de fazer artes, fazer flyers para impressão, o Photoshop atende também super bom, só que o Lightroom trabalha mais com a parte de vetores. Se você quiser saber o que é vetores, deixa aí nos comentários que a gente pode explicar melhor depois, tá? Mas hoje é o que eu menos utilizo, mas ele está aqui, se eu precisar já está no esquema, tá bom? Vou abrir um pouquinho aqui a interface do Photoshop, é basicamente isso, não tem muito segredo. Aqui, ó, um Ctrl N, um novo arquivo, a gente abre um arquivo original. Essa é a interface do Photoshop. Com o tempo, isso no começo parece ser meio assustador, né? Você abre e fala, putz, como eu vou aprender todas essas ferramentas? Cara, não se preocupa, na internet o que mais tem é falando sobre o software, e a Adobe, quando você adquire o pacote, a licença original, ela também te fornece tudo o que você precisa saber sobre o software. Então o lance é estudo, tem que estudar, tem que pôr a mão na massa e não tem jeito, tá bom? Então o Photoshop é basicamente isso, você vai precisar entender todas essas ferramentas aqui, ó, nessa barra aqui, ó, do lado esquerdo. Você não utiliza todas, mas utiliza a maior parte, tá? Você não utiliza todas, mas utiliza a maior parte. Você vai ter que entender, ó, principalmente o que são essas camadas de ajuste, aqui as camadas, as layers, onde acontece toda a parte do nosso projeto. Então, ó, por exemplo, eu vou abrir uma foto aqui agora, uma foto aleatória, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, ó, olha como é simples o software. Eu pego uma fotografia, essa aqui é um arquivo em JPEG, arrasto para dentro do Photoshop aqui. Simples assim. E aqui é onde ficam as minhas camadas, onde eu posso duplicar, ó, com Ctrl J, onde eu posso simplesmente fazer toda a manipulação da minha imagem. Se eu quiser utilizar um carimbo, se eu quiser duplicar uma manchinha aqui, ó, na minha borboleta, é só eu segurar a tecla Alt, ir para a área que eu quero duplicar, ó, lentamente eu venho pintando, tá? Então é isso, você vai precisar de alguma forma estudar essas ferramentas, entender o que cada uma delas, o que cada uma delas faz e praticar. Quando você faz um trabalho para um cliente, você vai pegar as fotos que vem no cardzinho, né? Um cardzinho desse aqui, ó. Isso aqui vai dentro da câmera, esse é um card de memória, tá? As fotos ficam tudo aqui. Você vai passar para o teu computador, você vai espetar aqui no computador e vai passar as fotos aqui para dentro, como esse aqui, ó. Vamos lá. Você vai passar para o computador e vai ter a sua organização aqui, ó. Então aqui eu tenho minha pasta com as fitas, eu tenho aqui, enfim, cada pastinha dessa daqui é um tipo de fotografia, tá? Esse aqui, por exemplo, são os estilos. Esse aqui, por exemplo, são fotos ambientadas. E aí você vai ter uma pastinha assim, ó. Eu coloco ela como editadas, que é o Lightroom. Fica salvo como um catálogo, né, dentro dessa pasta. Ele vai abrir todo esse trabalho aqui para mim.
Tá vendo aqui? Ó. Basicamente isso. E aqui você faz o seu tratamento inicial. Aqui tem as ferramentas iniciais que você que está começando agora precisa entender o que também, qual é a funcionalidade de cada uma delas. Aqui, ó, por exemplo, aqui é a parte de exposição. Essa aqui é bem parecida com o que tem na câmera, tá? Isso aqui é a exposição, ó. E o software fala, se você não for utilizar a versão em inglês, você pode utilizar o português aqui, ó. Exposição, o que é contraste. E depois que você fizer o seu tratamento inicial aqui do Lightroom, o sistema da Adobe todo se conversa. Então assim, ó, com uma única tecla de atalho, um Ctrl E, faz esse arquivo que eu acabei de fazer, o meu pré-tratamento, vamos dizer assim, meu tratamento inicial, e lá por Photoshop, ó. Existem algumas formas de você levar esse arquivo para o Photoshop, tá? Uma delas é esse atalho. Eu utilizo muito atalho. E é muito legal você que está começando hoje também pegar muito atalho, aprender bastante atalho, porque isso ajuda o seu fluxo de trabalho. Em vídeos futuros eu vou colocar os atalhos assim que eu mais utilizo, que mais me ajuda no meu dia a dia. Tá bom? Então, ó, tá vendo? Ó? Do Lightroom veio para o Photoshop. Eu poderia também, ó, clicar com o botão direito, editar em e editar no Photoshop. Eu poderia abrir também como um objeto inteligente. Mais para frente vocês vão entender o que isso significa. Mas enfim, o que eu quero mostrar é que qualquer alteração que eu faça aqui, ó, se eu pegar o pincel e pintar aqui, ó, e apertar a tecla Ctrl S, o que vai acontecer? Quando eu voltar no Lightroom, ó, ele vai criar um novo arquivo com essa alteração que eu fiz. E se eu quiser voltar e apagar essa alteração e apertar Ctrl S de novo, ó, ele simplesmente apaga a alteração também. Então, esses dois softwares são os softwares que eu mais utilizo, que é o Adobe, que é o Lightroom e o Photoshop, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente isso aqui é uma dica para quem está começando hoje, tá? Se você está procurando um software, se você realmente está confuso que software utilizar, não pare de pesquisar. Você vai acabar caindo nesses softwares e pense direitinho antes de pensar em piratear, em comprar um simples CD em qualquer lugar, em qualquer banca. Isso não funciona, tá? Normalmente esses CDs ele pode trazer algum problema para o seu computador e mais uma vez você está trabalhando com arquivos do cliente que você pode corromper, você pode ter problemas e dor de cabeça com a profissão. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, Projetinho 5AM, tamo juntasso. Curtiu o vídeo, ative as notificações, se tiver alguma dúvida sobre o software, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer de tudo para ajudar. Beleza? Tamo junto, até a próxima e bora estudar.